4.600.000 estudantes devem fazer no próximo fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. São 180 questões que podem carimbar uma vaga na universidade. E atrás desse objetivo, boa parte dos candidatos se prepara não só com livros, mas também online. Amanda vai fazer vestibular para medicina. Em vez de usar apenas livros, passa boa parte do dia conectada à internet, nas redes sociais, batendo papo com outros estudantes. Para ela, tudo isso é coisa séria. Porque ficar só lendo se torna uma coisa muito monótona, muito chata. Então a gente busca uma maneira interessante de descobrir novas coisas, além do cotidiano normal e dos estudos tradicionais. Amanda é uma das 18.000 pessoas que já fazem parte da comunidade Eu no Enem. Eu utilizo para descobrir as atualidades que podem cair no Enem, né? E utilizo os simulados, que eu posso comparar minha nota com a de outros estudantes também, que é de todo o Brasil. Uma vez inscrito no site, o aluno pode assistir de graça pela internet aulas ao vivo e tirar dúvidas com os professores. Também pode acessar um blog com atualidades e consultar material em áudio ou em vídeo. É como se eles estivessem estudando de uma maneira mais relaxada. A gente atribui isso ao fato deles não verem aquele colega de rede social como um potencial rival na disputa da mesma vaga na universidade. A ajuda que chega pela internet vai muito além do conteúdo e das dicas passadas pelos professores. Conectados em rede, os alunos podem trocar experiências, compartilhar material de estudo e, com isso, acabam incentivando uns aos outros. Quando é proposto um exercício, eles apresentam soluções, corrigem soluções dos seus companheiros, né? Então a interação entre eles é bastante interessante. Para outras informações sobre a comunidade na internet que dá dicas para o Enem, é só acessar a nossa página. A gente conversa agora com Mozart Neves Ramos, conselheiro do Movimento Todos pela Educação e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigado pela presença do senhor. Eu me atrevo a dizer que educação de qualidade é um dos raríssimos consensos no Brasil. Setor público, setor privado, terceiro setor, igrejas, todos concordam. O que foi assumido como promessa ou como compromisso de campanha pela presidente eleita Dilma Rousseff sugere alguma mudança efetiva nos próximos 4 anos nesse setor estratégico? Na verdade, a questão da educação, André, ele não foi tratado na dimensão da sua importância que representa para esse momento no país. A presidente eleita colocou 2 aspectos importantes, mas não detalhou como deveria fazer, como, por exemplo, chegar a 7% do PIB aplicado à educação. Isso vai ser fundamental, mas não deixa de ser um desafio. Para se ter uma ideia, nos 4 últimos anos do governo Lula, o incremento do PIB foi de 0,2 a 0,3 nesse último ano. Portanto, isso significa que ela vai ter que dobrar o investimento por aluno ano nos próximos 4 anos, para poder sair dos 5 pontos percentuais do PIB para 7% do PIB. Mas isso é determinante para o enfrentamento do segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui, que foi levantado também pela presidente eleita, que é a questão da valorização do professor. Nós precisamos, de fato, fazer com que a carreira do magistério hoje se torne um objeto de desejo para os alunos egressos do ensino médio, os jovens mais talentosos. Isso ela diz que é enfrentar a questão da qualidade, e esse enfrentamento da valorização do professor é determinante para o produto final, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Agora, professor, isso é caro, né? Bom, dinheiro aí nessa história, né? E se fala na economia, justamente as nossas matérias anteriores falaram da necessidade de conter o gasto público. É uma conciliação, a conta de chegar. E claro que a prioridade, eu acho que para todos que se preocupam com o país, de fato, a educação, né? Agora é caro. Mas Lessa, o investimento por aluno ano na educação básica no Brasil é um investimento muito baixo, apesar do crescimento nos últimos 3 anos agora, mas nós investimos R$ 2.900 por aluno ano. Por aluno ano. Os países vizinhos, como Chile, México, Argentina, investem cerca de R$ 3.500 por aluno ano, não é? Então, os países da Comunidade Europeia estão investindo cerca de R$ 10.000 por aluno ano.
não é? E se nós queremos chegar à educação que hoje é oferecida pelos países da Comunidade Europeia em 2020, 2022, precisamos ampliar esses recursos. Agora, é preciso também profissionalizar a gestão da educação, não é? Esse binômio, ampliação dos investimentos e a profissionalização da gestão da educação, que vai desde a Secretaria de Educação, né, aos diretores de escola, isso vai ser determinante para que o resultado chegue à escola de fato, né? Mas eu não acredito que a educação seja cara, né? Tem um provérbio, na verdade, uma frase do reitor de Harvard, que ele diz o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Né? O retrato que a gente discutiu antes do problema da violência, né, retrata muito bem isso. Claro. Quando falta educação, sobra a violência. É muito melhor para o país investir agora em educação, para que a gente possa ter uma geração bem formada. A gente fala muito da questão da economia. Né? Quando a gente tem uma crise econômica mundial, né, na verdade a gente tem perdas de empregos, empresas são fechadas, mas isso se recupera depois que a economia é retomada. A gente viu o exemplo recente agora. Mas quando a gente deixa de oferecer uma educação de boa qualidade para uma geração, isso a gente perde uma geração inteira, e isso é irreversível. Ora, professor, a mim me parece que nenhum governo de nenhum partido até hoje conseguiu emprestar esse senso de urgência da educação de qualidade no Brasil. Na retórica, sim, mas nas práticas há uma certa dificuldade. A gente gosta de citar a Coreia do Sul como exemplo, o tigre asiático, que conseguiu dar um salto na educação. A gente fala da Coreia, mas não pratica a Coreia. O ex-senador petista, agora reeleito pelo PDT em Brasília, Cristóvão Buarque, talvez tenha sido que verbalizou mais isso, uma revolução pela educação, pronto. Não se entendeu com a cúpula do PT, saiu, perdeu o ministério. Qual o caminho, professor? Como é que a gente efetivamente pratica o que já foi incorporado no discurso? Às vezes a gente traz muita coisa ruim de fora, né? A gente fala da Finlândia, Singapura, Coreia do Sul, que são países hoje que estão no topo da educação mundial. O que foi que esses países fizeram? Eles conseguem atrair os 20% mais talentosos do ensino médio para a carreira do magistério. Por quê? Em primeiro lugar, o salário inicial é atraente. Aqui a gente mal conseguiu implementar a lei do piso para o professor de 2008. Segundo, tem que ter uma carreira promissora para que o jovem se sinta atraído e se mantenha depois ao longo da sua vida promissora, da sua vida profissional. Terceiro, ter uma formação inicial sólida. A gente precisa trazer mais a universidade para a escola pública, ela está muito distante. E quarto, condições de trabalho apropriadas para esse profissional mais motivado, valorizado, para que de fato o professor seja o grande protagonista do século XXI. Agora, professor, a gente tem, até outros têm nos colocado ao lado da Rússia, da Índia, da China, né, como os BRICS, como um poder econômico. Como nós estamos em relação a esses países no campo da educação? Olha, o Brasil tem melhorado nas séries iniciais, mas não na velocidade comparável a esses países. Um belo exemplo, por exemplo, é o número de engenheiros que o Brasil forma. Isso é estratégico para a inovação tecnológica, para a produção do conhecimento, né? E para até para a economia, né? Isso, para a própria economia próspera que o Brasil vem agora colocando para o mundo. Mas o Brasil, por exemplo, forma 30 mil engenheiros por ano. A China forma 400 mil engenheiros, a Índia 300 mil engenheiros e a Coreia do Sul 80 mil engenheiros. Isso, na verdade, é um reflexo já do baixo nível de aprendizagem dos nossos alunos que chegam ao final do ensino médio. Para se ter uma ideia, dos alunos que chegam ao final do ensino médio, somente 9,8% aprenderam em matemática o que seria esperado. Consequentemente, os alunos que chegam na universidade com um conteúdo de matemática tão baixo, eles não conseguem avançar nas engenharias. Formamos poucos e, para isso, precisamos melhorar urgentemente a questão da qualidade na educação básica. E isso começa fechando a torneira do analfabetismo, garantindo que toda criança, pelo menos até os 8 anos de idade, esteja aprendendo a ler e a escrever de forma adequada. Professor, são muitas medidas, todas elas importantes, mas prioridade tem que ter um primeiro passo. Começa por onde? Onde é que o foco deve justificar o emprego de tempo e energia? Por exemplo, na campanha eleitoral, a presidente eleita falou muito na questão de universalizar o acesso
ao ensino superior, aumentar o número de universidades, aumentar o número de escolas técnicas, aumentar o número de mestres e doutores no Brasil, entre outras medidas anunciadas. Na avaliação do senhor, qual é a prioridade? Na minha opinião, isso será impossível universalizar o ensino superior. Para se ter uma ideia, de 18 a 24 anos de idade, nós temos apenas 13% dessa faixa etária nas universidades. O que a gente tem que fazer é atacar a questão da qualidade na base da sua educação. Ou seja, a gente conseguiu colocar a criança na escola, mas a gente não conseguiu fazer com que essa criança, esse jovem, aprenda uma escola motivadora. Então, se o Brasil quer ser o protagonista e ter um desenvolvimento sustentável, tem que investir fortemente na base da sua educação para que a gente tenha, inclusive, jovens bem preparados para ocupar as vagas oferecidas pelas universidades, pelas escolas técnicas, e hoje nós não estamos tendo um percentual de jovens com qualidade suficiente para ingressar nessas vagas. Agradeço então a participação ao vivo à aula, com perdão do trocadilho, do professor Mozart Neves Ramos, conselheiro do Movimento Todos pela Educação e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, André, um grande abraço.